Como é que um bicho tão pequeno consegue achar o caminho de casa num mundo que foi construído por gigantes? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa investigação científica fascinante para tentar decifrar os segredos de navegação das abelhas. É uma história que mistura tecnologia de ponta com a resiliência incrível da natureza. E a estrela da nossa história é essa pequena heroína aqui, uma abelha da espécie Melipona quadrifaciata, que é nativa da nossa Mata Atlântica. Equipada com um rastreador minúsculo, mas super tecnológico, ela tem um desafio gigantesco pela frente: achar o caminho de volta para a colmeia, passando por uma paisagem toda fragmentada, cheia de obstáculos que nós mesmos criamos. Mas olha, essa jornada de volta para casa é muito mais do que a história de uma única abelha, sabe? Ela é um espelho do desafio que populações inteiras de polinizadores enfrentam. E entender essa luta é, nossa, absolutamente fundamental para a saúde do nosso planeta. Pensa assim, as paisagens que a gente modifica com cidades, fazendas, estradas, elas viram verdadeiros labirintos. Elas quebram as rotas naturais que as abelhas usaram por milhares de anos. Então entender como essas espécies tão importantes enxergam e navegam no nosso mundo moderno era uma lacuna enorme na ciência da conservação. E foi exatamente aí que essa pesquisa resolveu entrar. Então, como é que os cientistas foram investigar um problema tão complexo? A resposta está num experimento muito engenhoso que combina um planejamento super cuidadoso com uma tecnologia, assim, incrivelmente pequena. O método foi todo sistemático. Primeiro, cada abelha recebia uma mochilinha de identificação por radiofrequência, o tal do RFID. Depois, elas eram transportadas com todo cuidado para diferentes locais, a várias distâncias da colmeia. Aí, uma por uma, elas eram soltas para começar a viagem de volta. E por fim, na entrada da colmeia, umas antenas registravam automaticamente cada abelha que conseguia voltar. Esse fluxograma aqui revela como a lógica do experimento foi inteligente. O ponto de partida era 2,5 km. Se as abelhas conseguiam voltar, a distância para o próximo grupo aumentava. Se não voltavam, diminuía. Essa abordagem permitiu que os pesquisadores fossem testando os limites, sabe? Para descobrir qual era o limite máximo da capacidade de navegação dessas abelhas. E a escala desse estudo foi, assim, impressionante. A gente não está falando de umas dezenas de abelhas. Foram 1.200. 1.200 indivíduos, todos marcados e soltos ao longo de 4 estações diferentes. Um esforço gigantesco para garantir que os dados fossem realmente confiáveis. Agora, vamos para os resultados. E eles não só revelaram um novo recorde surpreendente, mas também um detalhe fundamental que muda toda a nossa perspectiva sobre o assunto. A grande pergunta que o experimento queria responder era essa, né? Qual é a distância máxima, o limite absoluto que essa pequena abelha consegue percorrer para voltar para casa? 7,5 quilômetros. É isso mesmo. 2 abelhas conseguiram voltar de uma distância de 7,5 quilômetros. Isso estabeleceu um novo recorde de navegação para essa espécie. Um feito simplesmente inacreditável para um bicho tão pequeno. Mas aqui, que tal o pulo do gato? Os próprios pesquisadores fazem questão de avisar. Essa distância recorde é a exceção, não a regra. Esses retornos de tão longe são resultados extraordinários. Não é o que uma abelha comum consegue fazer no seu dia a dia. E esse gráfico aqui mostra a dura realidade dessa jornada. A chance de uma abelha voltar não é constante, ela cai, e cai muito com a distância. Para ter uma ideia, a cada quilômetro a mais, a probabilidade de um retorno bem-sucedido diminuía em cerca de 41%. A viagem fica exponencialmente mais difícil. Então, se a distância por si só não é o único fator, qual é o segredo? O que separa uma viagem de sucesso de uma que fracassou? Pois é, a resposta está no mapa da paisagem, mas visto pelos olhos de uma abelha. Para conseguir ver o mundo como uma abelha vê, os cientistas usaram dados de satélite. E uma ferramenta-chave para isso é o tal do NDVI. De um jeito bem simples, ele mede o quão verde e saudável é a vegetação. Áreas com mata densa, cheia de vida, têm um NDVI bem alto. Essa imagem aqui deixa o conceito bem claro. De um lado, um caminho de alta resistência. São áreas de cidade ou de solo sem planta, com NDVI baixo. É um labirinto difícil de navegar. Do outro lado, um caminho de baixa resistência. Tudo verde, cheio de vegetação, com NDVI alto. Isso funciona como se fosse uma estrada bem sinalizada para a abelha. Então, o que os dados mostraram? Basicamente, 2 fatores se destacaram. Primeiro, o NDVI alto. As abelhas seguiam umas migalhas de pão de vegetação saudável. E segundo, a variação de umidade.
Usando um outro índice de satélite, que mede a água, eles viram que as bordas entre áreas secas e úmidas, como as margens de um rio, funcionam como pontos de referência visual, ajudando na orientação. Essa descoberta toda é fascinante, claro, mas o mais importante é como isso pode virar um plano prático, de verdade, para a conservação. Vamos ver como dá para criar o que seriam superestradas para as abelhas. O estudo identificou 2 tipos de caminhos importantes. Os corredores essenciais, que são as rotas estáveis, confiáveis que as abelhas usam o ano todo, e também os corredores sazonais, que são tipo rotas temporárias, que só funcionam quando as condições do ambiente, como a umidade ou a floração, ajudam. A prioridade, claro, é proteger os corredores essenciais. E o que é realmente poderoso é que os cientistas conseguiram mapear essas rotas. Não é mais só um conceito abstrato. Olhando para este mapa, a gente consegue ver as superestradas que as abelhas preferem usar, o que nos dá um plano de ação prático e super direcionado para a conservação. E este é o grande desfecho. A ciência nos deu um roteiro, um mapa. A gente não precisa mais ficar adivinhando. Agora, podemos identificar, proteger e até restaurar os corredores ecológicos exatos, aquelas faixas de vegetação que funcionam como rodovias vitais, conectando os habitats e garantindo que essas abelhas possam navegar no nosso mundo e continuar seu trabalho essencial de polinização. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Se a gente conseguiu mapear a superestrada de uma abelha, quantas outras redes naturais, invisíveis aos nossos olhos, estão aí, operando ao nosso redor, só esperando para serem descobertas e compreendidas? Obrigado por acompanhar esta análise.